Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Eliane Pascoal. Eu sou a Mariana. E hoje o que a gente vai ensinar para as meninas e meninos? Nós vamos fazer uma touca de banho. Quando sai do banho, o cabelo fica sequinho. Sequinho. Exatamente. No vídeo de hoje, eu e a Mariana estamos aqui passando para te falar que junto com a Cinderela Fitas e Viés, nós vamos te ensinar a como fazer essa touca de banho. E por que a Mariana tá aqui? A Mariana veio fazer a participação especial, porque aqui nas informações desse vídeo, eu tô liberando para vocês o tamanho para você produzir o seu molde. Eu vou te ensinar como produzir o seu molde também, infantil e adulto. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e curte esse vídeo para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Estão curiosas? Quer aprender? Então vem com a gente! Para fazer essa aula, nós vamos precisar de viés da Cinderela. Você pode utilizar os dois tipos de viés. Tanto o viés de 25 milímetros, que é esse daqui, conhecido como viés largo, como você pode usar o viés de 12 milímetros, ou você pode também utilizar o viés aberto, que ele vai ter 35 milímetros, ou seja, 3,5 centímetros. Vamos utilizar um botão, você pode utilizar um botão comum, esse daqui é de 2 centímetros. Eu não indico você utilizar menor que 2 centímetros, tá? Porque senão fica pouco espaço para o elástico. Você pode também, se preferir, fazer como eu. Eu utilizei aqui botões forrados, esse daqui também é no tamanho de 2 centímetros. E o tamanho da matriz que eu utilizei é a de número 20, tá? Aí, um pedacinho de elástico, a gente vai estar utilizando 10 centímetros. Nas informações desse vídeo, tô deixando tudo pra vocês. Vamos estar utilizando cordão de algodão, tecido e o atoalhado. A gente vai utilizar o viés da Cinderela para poder fazer o vivo e depois vamos usar os outros materiais também. Para fazer a nossa aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso molde. Eu fiz aqui 2 moldes. Um molde é infantil. Eu me baseei numa criança de 5 anos, que é a minha filha, porque é a referência que eu tenho. Se você tiver uma criança muito maior ou muito menor, aí você vai precisar fazer as medidas aí, desenvolver um outro tipo de molde. Mas eu quis trazer um molde aqui, porque a gente adora esse mãe e filha e de repente você pode estar fazendo aí também. O molde infantil, eu fiz aqui na medida de 25 centímetros por 57. Um quadrado aqui, ó, que eu cortei com papel craft. E o molde para adulto, medindo 30 por 65. Lembrando que esse tamanho de molde aqui é um padrão. Porém, se você for uma pessoa ou a sua cliente que tem o cabelo muito comprido, você pode estar aumentando aqui, tá? De repente fazer para adulto 30 por 70, por 75, você pode aí estar padronizando e fazendo aí um exemplo, 3 tamanhos de touca. Você pode começar a partir do 60, 65, tá? E aí fazer vários tamanhos. Vamos colocar de 5 em 5 centímetros e você pode fazer PMG. Então, tamanho 30 por 65, por 70 e por 75, caso o cabelo seja muito comprido. E o infantil, se você quiser, você pode também aumentar um pouco mais. Mas como eu falei, esse molde aqui tá baseado para criança. Então, a primeira coisa no molde infantil, ele tá medindo 25 por 57. Eu vou estar repetindo essa medida aqui nas informações desse vídeo, mas depois vocês vão precisar acompanhar aqui o passo a passo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar nessa ponta aqui, ó, do meu molde, e vou marcar aqui, ó, 14 centímetros de um lado e 14 centímetros do outro lado. Aqui desse outro lado, eu venho aqui, ó, e vou pegar na altura 4 centímetros. E vou fazer um tracinho aqui. Agora, eu vou vir fazendo, deixa eu coisar aqui na caneta, um risco livre, tá? Onde eu vou fazer o quê, ó? Eu vou arredondar aqui a minha touca. Ó, vem aqui fazendo um risco livre com essa base que eu comecei ali.
E aqui, gente, eu começo daqui, aqui eu também meço, tá? Daqui pra cá, eu faço mais 14. Ó, desse ponto pra cá, eu jogo mais 14 centímetros. E aqui, eu vou fazer o contrário, ó. Deixa eu deixar aqui, que eu acho que fica melhor pra vocês visualizar. Eu venho aqui dessa ponta, que eu fiz os 4 centímetros, e eu venho aqui trazendo, ó, com esses meus 14 centímetros. Descendo aqui, pra afunilar aqui o meu molde, ó. Ó, e tá aqui, ó, já tá prontinho. Feito isso, eu vou pegar uma tesoura de papel e vou recortar. Pego aqui a minha tesoura, então vou unir aqui, ó, esse lado com esse, ó. Pode ver quando eu tô indo com a tesoura, ó, nem tô indo certinho no meu risco, porque eu quero deixar aqui mais redondinho possível, tá? Ó, vou acertando aqui. Depois a mesma coisa desse outro lado aqui. Ó, entrei mais, tá? Gente, o molde é isso, tá? Ele é bem livre. O mais importante é a medida aqui da altura e do comprimento. Opa! Peguei aqui. Eu vou colar aqui. E aí, depois, vocês podem ir arredondando. Ó, então, aqui já ficou pronto o meu molde infantil. No molde adulto, mesma coisa, repetindo a medida, 30 por 65, e agora eu vou fazer um pouquinho diferente, ó. Vou fazer aqui um quadrado, 15 por 15, faço um risquinho aqui, um risquinho aqui. Pulo novamente 15 centímetros, a minha regra já tem 15, tá? E venho aqui pra eu saber onde eu vou descer. E aqui nesse canto eu vou pegar 5 centímetros, tá? A mesma coisa agora, eu vou vir aqui, ó, com a minha caneta, trazendo aqui o arredondado, para construir o meu molde. Ficou bem mais bonito, ó. E aqui a mesma coisa. Eu gosto sempre de vir de baixo, ó. Eu acho que fica melhor. Essa aqui é aquela caneta que apaga com ferro, então depois nem vai ficar aparecendo aqui os meus riscos. Ó, prontinho. Mesma coisa. Agora eu vou recortar. Aí, você vai deixar o seu molde guardado. Por quê? Porque você vai sempre manter uma padronização quando você estiver fazendo as suas toucas aí. Inclusive, aqui no canal, eu já ensinei para vocês a como fazer a faixa para maquiagem. Ensinei a como fazer também aqueles lencinhos para skincare. E aí você pode até montar o quê? Um combo com todas essas peças e vender o combo da beleza, enfim. Cria um nome aí criativo para vender o seu produto. Com os moldes prontos, agora eu vou passar para você quais são os materiais que a gente vai utilizar. Então, para fazer a nossa peça, a gente vai precisar do atualhado. Eu vou estar colocando aqui na descrição desse vídeo a marca e modelo desse atualhado, que ele é diferente, ele é quadriculado e por dentro aqui ele é uma malinha bem gostosa. Eu acho que super valoriza usar um atualhado assim, porque ele deixa a peça diferenciada mesmo. Vamos estar utilizando o vivo, que no vídeo anterior já ensinei para vocês como fazer um vivo utilizando o seu viés. Então, eu vou estar linkando aqui no card para vocês. E vamos estar utilizando uma faixa de tecido. Qual vai ser o tamanho do vivo e do tecido que a gente vai utilizar? Você vai pegar a medida aqui de baixo, ó. Esse daqui é o molde adulto. Então, ele tem de comprimento 65 centímetros. Então, eu vou precisar 2 vezes essa largura do meu tecido, tá? E aí, a gente deixa sempre uma sobrinha, tá? Eu vou deixar aproximadamente aqui 2 centímetros. Então, você pode cortar 70 centímetros para cada lado. Como o tecido ele tem 1,45, eu cortei uma faixa de 1,45. No adulto, eu vou cortar essa faixa com 5 centímetros. No infantil, eu vou cortar com 4 centímetros. E o viés, a mesma coisa, tá? Vou precisar aqui, ó, 2 vezes o tamanho do meu tecido. Ó, esse atualhado aqui,
eu comprei ele com a largura dele de 90 centímetros, tá? Então, se você for fazer um kit adulto e infantil, uma touca adulto e uma infantil, nessa medida aqui que eu estou passando pra vocês, você vai precisar de 1,10 m, porque 30 com 30 vai dar 60, mas 50 centímetros aqui, 25 com 25, 1,10 m para poder fazer 2 kits e, claro, aí vai sobrar um pedacinho. Já tá com margem de costura aqui, tá? A nossa peça. Então, eu vou alfinetar ela toda aqui no meu atualhado e vou cortar. E aí, gente, como o meu tecido atualhado, ele tem uma malha, eu preciso manter ele sempre esticadinho, tá? Pra não cortar torto. Aqui, na hora de cortar o meu molde, olha, ainda tá alfinetado, eu quero que vocês percebam que eu coloquei direito, na verdade, avesso com avesso, tá? O direito ficou pra fora. Por quê? Nós vamos costurar na máquina de costura doméstica, fazendo a técnica da costura francesa, porque talvez você não tenha overlock. Caso você tenha overlock, você pode colocar direito com direito e aqui na parte interna você passa uma overlock. Nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, aqui, ó, eu vou retirar todos os alfinetes do meu molde, deixando o meu molde esticadinho na minha mesa. E agora, eu venho aqui, ó, e alfineto bem a minha peça, tá? Bem pertinho, um alfinete perto do outro, toda a minha peça. Porque esse atualhado que eu tô utilizando, ele tem bastante elasticidade, então eu preciso alfinetar bem a minha peça. Caso você esteja trabalhando com atualhado com menos elasticidade, aí você pode espaçar mais os alfinetes. Ó, agora aqui, então, com a nossa peça toda alfinetada, eu tô aqui, ó, avesso com avesso, direito de um lado, direito do outro. A gente vai começar primeiro na máquina doméstica passando um zigue-zague, porque pra mim facilita mais. Se você tiver só máquina com costura reta, não tem problema. Você vai vir aqui, ó, e passar uma costura reta de meio centímetro. Pronto, feito aqui o meu zigue-zague, agora eu vou passar uma costura reta com a margem de meio centímetro. Agora aqui vou retirar todos os alfinetes depois da minha costura feita. Ó, com a minha costura feita, ficou assim. E agora, o que que eu vou fazer? Agora a gente vai pegar aqui, ó, o lado avesso, a gente vai abrir bem a nossa peça, tá? E nós vamos pro ferro pra deixar a nossa peça assim, ó, bem juntinha, tá? Com as costuras bem encontradas e a gente vai passar essa peça. Você pode passar e já alfinetar, porque como o meu atualhado tem malha, facilita alfinetar. Com a minha peça aqui, ó, já alfinetada, agora tá direito, com direito pro avesso. Ó, tá aqui a nossa costura que a gente fez. Agora, eu vou passar uma costura, ó, aqui, escondendo toda essa costura com uma margem de 1 centímetro.
então a nossa peça vai ficar assim, do lado avesso, e quando a gente abre aqui, ó, do lado direito, tá tudo embutido. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou deitar aqui, ó, essa minha costura, assim, e agora aqui pelo lado direito, eu venho rebatendo toda essa minha costura. Ó, então agora a costura ficou assim, tá? E desse lado interno aqui, ó, ela ficou assim, ó, toda rebatidinha, tá? Assim fica melhor acomodado na cabeça. E aí, a gente não fica assim, com aquela costura aparente, fica tudo embutido. Ó, vou desvirar aqui a peça. Ó, e a minha peça tá assim. E agora a gente vai preparar aqui a nossa faixa, que vai dar o acabamento de tecido com o vivo, utilizando o viés da Cinderela. Aqui no canal já tem vídeo onde eu ensino para vocês, né, como fazer o seu vivo utilizando o viés da Cinderela. E no vídeo anterior aqui do canal eu ensinei novamente, né, como você fazer o seu vivo utilizando o calcador de zíper. E aí, o que que a gente vai precisar agora? O vivo com o viés da Cinderela e o tecido para poder fazer aqui o acabamento. Já repetindo aqui nas informações do vídeo, também tá aqui, para adulto a faixa 5 centímetros e para criança a faixa de 4 centímetros. E agora aqui é bem simples, eu ensinei no vídeo anterior, você vai deixar direito do seu viés com o direito do seu tecido, a linha aqui, e com o calcador de zíper você vai passar uma costura aqui prendendo esse vivo. Aí, o que eu fiz aqui? Direito do meu viés com o direito do meu tecido, e eu passei aqui uma costura de segurança até finalizar todo o meu tecido para facilitar aqui de aplicar o vivo agora. Vou colocar o calcador aqui de zíper e agora eu vou costurar bem rente ao meu vivo. Vivo já aplicado aqui, ó, bem rente. E agora aqui no ferro, ó, eu jogo o meu viés assim pra trás. Esse daqui, gente, que tá menorzinho, é o infantil, tá? E aí, ó, eu venho aqui passando, acertando bem o meu tecido. Ó, ele ficou bem justinho, vai ficar com um acabamento bem bonito a hora que a gente costurar. Ó, então, eu tenho aqui duas faixas. Essa daqui é a que tava com 5 centímetros e essa com 4. Essa eu vou usar na touca adulto e essa daqui na touca infantil. Agora, a gente vai aplicar. Ó, então, agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Aplicar, né, o nosso acabamento, onde na parte interna vai ficar tudo embutido. E o nosso acabamento do tecido com o vivo. Essa daqui é a touca infantil, já tá prontinha. E agora a gente vai aplicar aqui. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa touca, né? Esse lado que é mais profundo é o lado onde que vai à frente da cabeça. E essa parte que vai afunilando aqui é onde a gente coloca, né, o restante do rabo do cabelo, né? O rabo de cavalo. Pelo menos eu falo assim, como vocês falam por aí. E nessa parte aqui, ó, quando a gente abre aqui, ó, você vai perceber que ela faz até um Vzinho, ela é mais bicudinha. Já essa parte aqui não, tá? Ela é, ó, arredondadinha. A gente vai pegar aqui nessa parte, ó, pelo lado aqui do avesso. E aí, eu vou pegar aqui, ó, 10 centímetros de elástico. Tanto pro modelo adulto como pra infantil, eu tô usando 10 centímetros, tá? Porque o elástico, ó, estica bastante.
Esse elástico que eu tô usando é um elástico chato de meio centímetro, tá? Se você quiser, pode usar aquele elástico roliço também. Eu só não indico usar um elástico muito mais grosso que isso, porque aqui na minha touca, ó, eu utilizei o botão encapado, né? O botão de forrar. Por quê? Justamente porque ele tem essa base aqui. E isso, o meu elástico encaixa melhor. Você pode usar o botão comum, sem problema nenhum. Pode até, né, fazer isso que eu fiz aqui, ó. Bordar, dar uma personalização, tá? Enfim. E aí, por isso, não usar um elástico muito grosso. Eu vou pegar aqui o elástico, ó, vou juntar as duas pontinhas. Vou colocar ele aqui, ó, bem no meio da minha costura. E vou fazer um retrocesso aqui, prendendo ele. Bom, então aqui elástico costurado. E agora a gente vai começar a aplicar aqui, né, o nosso tecido, que a gente já colocou vivo. Para isso, como que eu vou fazer? Avesso da minha touca com direito do meu tecido. Por quê? Na hora que a gente vira, ó, ele vai fazer isso, aí ele fica o direito pra cá. Eu começo aqui, dessa forma aqui na pontinha. Eu vou dar aqui, ó, um espacinho aqui de uns 2 dedinhos e vou começar a costurar toda a minha volta até finalizar. Vou deixar um pouquinho mais, tá, gente? Deixar aqui, ó, uns 3 dedos, ó. Se a gente pegar assim, pra costurar. Eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos assim, uns 3 dedos sobrando, tá? E vou dar toda a volta costurando. Vou usar a margem de meio centímetro. Se você quiser, pode alfinetar toda a sua peça. Costurei aqui, ó, em toda a minha volta. E agora aqui, ó, eu vou juntar ele bem certinho aqui, a finalização aqui. E vou passar uma costura aqui, ó, juntando, unindo esses 2 tecidos. Feito isso, eu vou abrir aqui as minhas costuras. Ó, veja assim, aqui se ficou tudo certinho. Vou abrir aqui as minhas costuras. E aí, vou terminar de costurar aqui, acertar aqui tudo certinho. Faço aqui. E aqui, ó, eu faço tipo como um biquinho aqui, fazendo um cantinho mitrado, tá? Não é um cantinho mitrado, ó, tá aqui, tá? Ó, eu vou fazer assim, ó, dou só uma dobradinha pra ele poder ficar certinho nesse cantinho. Então, aqui costura finalizada. Agora, eu vou lá pro ferro e eu vou passar, ó, pra acertar e deixar assim, ó, bem certinho. Vou virando, tá? Aqui, ó, o meu tecido, pra ficar bem certinho. O lado do atoalhado pra baixo e o lado do meu tecido aqui desse lado. Aqui eu já passei, coloquei todos os meus alfinetes, então, segurando. Fiz aqui o cantinho mitrado, ó, o meu elástico. Ele fica embutido. E agora eu vou começar a costurar. Para isso, na máquina, eu vou colocar de volta o calcador de zíper. E agora ele vem aqui, ó, novamente.
Então, ó, quando eu estiver lá na máquina costurando, vai ser a mesma coisa, ó. O calcador vai vir aqui e aí eu vou costurando, passando a costura aqui, ó, que já vem rebatendo todo esse tecido e já prendendo tudo, o meu vivo, o tecido. E aí, ó, o resultado vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, e aí o resultado fica assim, ó. A gente vai costurando, rebatendo e na parte de trás fica aparecendo apenas uma costura. Então, vamos lá. Aí, nós vamos ajustar o ponto. E aí, eu começo a costurar. Já alfinetei toda a minha peça. E agora, eu vou costurando. Finalizei aqui toda a minha costura e agora eu vou retirar os meus alfinetes. Então, eu retirei todos os meus alfinetes e aqui, ó, no biquinho da minha peça, onde eu fiz o canto mitrado, fica a opção, tá? De vocês passarem rebatendo a costura ou não. Eu vou aproveitar e vou rebater. Então, aqui tá finalizado, tá? Esse lado que tem o elástico, eu passei a costura. Do lado aqui, ao contrário, que é a parte que vai ficar na frente da cabeça, nessa união aqui da costura, a gente precisa colocar o botão onde o elástico vai prender. O botão, como eu já falei aqui pra vocês, fica ao critério. Você pode usar um botão forrado assim, eu gosto bastante porque a gente utiliza com sobrinha de tecido. Dá pra personalizar, colocar a inicial da cliente. Ou ainda também, se você preferir, pode estar utilizando assim, ó, um botão comum. Esse botão aqui, ele é de 2 centímetros, tá? Ó, dá 2 por 2. Não usa o botão muito pequeno, porque senão não tem espaço aqui, ó, pro elástico abraçar. Como eu vou estar colocando o botão forrado, na agulha eu coloquei linha fio 60, que é aquele fio mais reforçado, tá? Pra ficar bem assim, reforçado mesmo, porque a gente tem que pensar que aqui no botão ele vai exercer força, tá? Vai exercer pressão pra segurar aqui todo, né, o cabelo. Então, passo aqui a linha e vou costurar o meu botão. Ó, então aqui tá prontinho, tá costurado. E vamos ver então como que fica a touca? 1, 2, 3, 4. Viva a costureira! Viva! E é isso, meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece, aqui nas informações do vídeo eu tô deixando todas as medidas pra vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu curtir. Deixa aquele like no sininho, no YouTube, inscreve no Instagram separados. Gente, tá melhor que eu. Bom dia! Eu não preciso falar mais nada nesse vídeo. E é isso. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Linda, uma te ama. Dá um beijo. Acabou? Acabou o nosso vídeo? Vou pegar um quadradinho aqui. Pode pegar.